pessoal, eu sou a Rochelle. E eu sou o Vitor, sejam muito bem-vindos ao canal Um Destino por Vez. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um daqueles lugares que ainda não é tão conhecido pelos turistas, mas que você deveria vir conhecer antes que fique muito famoso. Um lugar bem no meio assim da Guatemala, onde os tuk-tuks reinam, como vocês podem ver por aqui. Estamos na cidade de Lanquín, que é base para visitarmos Semuc Champey. A gente ainda vai para lá e vai mostrar tudo para vocês. A promessa é grande. A promessa é grande, afinal foi um perrenguinho para chegar aqui. Nós saímos de Antigua ontem, seriam 7 horas para chegar aqui, mas foram 10 horas. E nós viemos de transfer, pagamos $28 por pessoa, carinho, mas valeu a pena, porque senão teria que pegar um ônibus de Antigua até a cidade da Guatemala, até Coban, que é uma outra cidade base, depois até Lanquín, que demoraria, quem sabe, até mais do que essas 10 horas que demorou. Então agora a gente tá indo aqui pra encontrar um lugar pra tomar café da manhã, depois a gente volta e mostra o hostel pra vocês com calma. É uma cidade bem no meio mesmo das raízes da Guatemala, a gente vê muitos locais com as roupas típicas, olha isso. A cultura é muito forte aqui. Bem diferente de tudo que a gente passou até agora. A gente tá aqui, ó, caminhando aparentemente no centro da cidade. Como a gente chegou à noite, olha isso, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Como chegou à noite, a gente não conseguiu ver nada, né, da cidade. Aqui é uma região aí de cultura maia, de raízes maias. São algumas comunidades indígenas que existem no país e aqui é muito forte, mas não sabia que a gente ia ver tanta gente com roupa típica, com traje típico, diferente do que a gente estava vendo lá do principal ponto turístico, que era Antigua, onde a gente estava antes, que a gente via algumas pessoas na rua, mas na verdade lá eram mais turistas. Aqui o negócio tá mais raiz. Essa é a Guatemala que ninguém mostra, o pessoal mostra as cidades mais conhecidas, né, a parte mais moderna, mas olha aqui, ó, uma feira rolando. Pessoal super gente boa, super simpáticos. A gente tá só andando aqui, ó. Quer dar uma explorada rapidinho, porque a gente não quer chegar tão tarde lá em Semuc, que a gente tem que pegar, acho que são 11 quilômetros até lá. A gente não quer demorar muito pra ir, mas aproveitar que é de dia, a gente vai ficar pouco tempo por aqui pra ir conhecendo mesmo. Inclusive eles falam um outro idioma, além do espanhol, eles falam espanhol também, mas acho que é Kiti, se eu não me engano o nome. E eles falam entre eles nessa língua, então a gente nem entende o que eles estão falando. Super seguro também, né? Nossa, gente, eles estão nem aí pra nós. A cidade é bem pequena, são mais ou menos 26 mil habitantes, pelo que a gente deu uma pesquisada. Pouquíssimo tempo atrás, esse lugar era desconhecido, ninguém conhecia Semuc Champey. Até 1952, quando o fazendeiro ele se machucou, denunciaram pra galera aqui em Lanquín, foram procurar ele pra resgatar e deram de cara com Semuc Champey, que é o que a gente tá indo visitar hoje, que é o porquê que a gente veio pra cá. E aí sim começaram a explorar esse lugar, começaram a trazer turistas, mas ele ainda assim continua bem escondido, pouca gente conhece. É porque a localização não é fácil, fica bem no meio entre Vitória da Guatemala e os principais pontos turísticos, que acaba sendo a região de Antigua e a região que a gente vai mostrar no próximo vídeo, então sem muitos spoilers aqui antecipadamente, mas é isso, a cidade de Lanquín é a base. Tem a opção de ficar hospedado lá em Semuc, na porta do parque que a gente vai, mas a gente optou por ficar aqui porque tem mais estrutura, a gente consegue conectar um pouco mais com os locais. Vamos ver ainda como vamos, tem como ir de tuk-tuk. A nossa hospedagem nos ofereceu aí a opção do tuk-tuk, que custa 150 ida e volta para o casal, ou também tem a 4x4, que aí você sobe atrás da caminhonete e vai de ralizão ali, que era a única forma que tinha para descer até pouco tempo atrás, porque antigamente a estrada tava muito ruim e só ia de 4x4. Para eles reformarem, tem essa opção de tuk-tuk, se você vier com carro particular você consegue também. Quando a gente tava aqui na rua, os tuk-tuk ofereceram até um pouco mais barato. Vamos ver o que a gente vai fazer, se a gente vai fechar com ela lá mesmo. Achamos uma única padaria aqui. E aí custa um quetzal, qualquer pão, aí tem essas galletas doces, a gente pegou algumas aqui pra provar. Não tem café, não tem nada com recheio. Até tinha uns outros lugares que vendem um café da manhã típico, que aí é com ovo, com tortilha e tal. A gente queria comer um pãozinho só antes de ir. Vai faltar um recheio, eu acho. Acho que é porque tá um pouco mais tarde já também. A moça falou que tinha uva, que a gente foi pra... Eu já dei uma mordida, tá? Por isso que tá assim. Essas aqui são as galletas. Essas são os biscoitos doces tradicionais. E o pãozinho normal. Bora degustar. Agora vamos mostrar pra vocês a nossa hospedagem. A gente tá meio escondido aqui, ó. Vamos ver que a gente chegou. O tuk-tuk entrou aqui, tá, gente? Ó, eles andam
Aqui é uma moto no caso, mas eles entram aqui. Me arrepiei toda. Agora desceram tudo isso. Hostel com quarto privado, banheiro compartilhado. Muito bom, super atencioso. A gente passou a noite muito de boa, né? Muito, foi muito tranquilo, dormimos bem. Legal que eles têm o próprio tuk-tuk. Então quando a gente chegou ali em cima, no terminalzinho deles, eles já buscaram. Muito bom. Tem uma tendinha aqui caso queira comprar as coisas, passeios. Aqui alguns quartos. O nosso é esse daqui. Camona, muito boa. Sensacional. 3 ventiladores, então a gente tá bem munido caso fique calor. Janelinhas também, caso queira abrir, um espelhinho. Vocês vão ver que é tudo bem simples e não é só daqui. Todas as hospedagens que a gente procurou, todas eram bem simples. A gente sabia disso, que vale aí o conforto e o preço, então tá tudo certo. A gente pagou 275 quetzales por 2 noites. Muito bom. Tem rústico a parada, é aberto. Aí aqui do lado de fora, aqui é um banheiro, aqui é um chuveiro e ali um banheiro com chuveiro. Aí tem essa área compartilhada também, dá pra cozinhar. É isso, agora vamos pegar as nossas coisas e ir para Semuc, o grande atrativo do vídeo. Bora lá então, voltar ali na ruazinha do centro, pegar um transporte e irmos. Já antecipo pra vocês, é quente esse lugar, tá? A noite foi confortável, foi uma delícia pra dormir. Ontem a gente chegou, tava com chuvinha, tava fresco. Mas agora... Calorzão. Tá úmido. Quanto vale? Sim. 25. Ok. Pagamos na hora das festas? Hora do jeito raiz então, galera. Bora, meu povo! Partiu Semuc Champey! Naquele estilão! Toma, filho! Chegamos? Vamos em Semuc, galera. Ó a mão como tá. Bem de boa? Funcionados pelos favores. Muitas graças, amigo. Aí, ó. Sendo bem recepcionado. A entrada ali na frente. Deu o quê? Uns 10, 15 minutos? Por aí, uns 15 minutos, eu acho. A gente sobe bastante. Um pouquinho reto e desce bastante. Eu acho que de tuk-tuk ia ter demorado no mínimo o dobro do que a gente levou, porque na subida o tuk-tuk deve ir bem devagarzinho. Dá pra ver que realmente a comunidade aqui vive bastante do turismo. Chegou, já tem gente oferecendo de tudo, bastante restaurante daqueles mais tradicionais na estrada. E tá chegando um grupo. Aqui é a entrada, temos um mapa que aparentemente é de Coban. Que estado, acho que é onde fica. O estado, na verdade, a província é Verapaz. Aí a principal cidade é Coban. A gente passou vindo pra cá, uma cidade realmente maior, mais grande. Aí tem a ruta de Coban, tipo a ruta de Las Flores que a gente fez em El Salvador. Acredito que sim. A gente vai passando por vários lugares. Semuc Champey é um deles. Aí aqui as regras e aqui o mapa de Semuc Champey. As atrações. Aqui o grande ponto que a gente quer ver, mas antes queremos fazer uma trilha para ir até o mirante. A gente tá aqui. Esse aqui é o rio Cabon, que é justamente o responsável pelo que a gente vai ver hoje. Esse rio vem lá desde Coban, então ele passa aí boa parte da província aqui. E aí é ele que traz esse ponto principal aqui que a gente já vai explicar pra vocês. Tem as grutas também, que são umas cavernas bem conhecidas, mas a gente viu alguns reviews que é meio perigoso. Um conjunto de grutas que tem, com morcego e tudo mais, que é um parque reservado. E tem também uma caverna, que é uma caverna que é no início aqui do rio também. E aí dá pra entrar lá, tem todo um... Você entra com uma vela, é bem místico, mas a gente achou meio perigoso, a gente não quis arriscar. Meu joelho, como vocês podem ver, não tá 100% ainda. Então, bora seguir e ver Lanquim mesmo. Preços são 50 quetzales para adultos estrangeiros, para nacionais um pouquinho mais barato, 30, caso é de carro tem 10 quetzales para o estacionamento. Agora vamos entrar, né? Acho que ponto importante que aqui só aceita dinheiro em espécie. E aí recebe o ticketzinho que certamente vai ficar de recordação pra gente. Ok.
Muitas gracias. Gracias. A gente tava na dúvida se a gente vinha com chinelo, se vinha com tênis, com sapato de trilha. Pelo jeito acertamos, hein? O negócio é meio puxadinho aqui, bastante pedra e caminha uma boa parte se você quiser principalmente subir no mirante, que é o que a gente tá indo fazer agora. Então sim, precisa de sapato apropriado. Esse é o caminho até o mirante. A verdade é que só agora a gente tá percebendo que a gente achava que minimamente estávamos recuperados do Acatenango, mas Já não dá foi umas fácil. lembranças, o joelho dói, a respiração pesa. Quem não viu ainda o vídeo tá aqui em cima, super recomendo assistir e a experiência, mas tira uma semaninha aí de descanso. A gente descansou aqui uns 3, 4 dias pós. Foi isso. Ainda mais que tá escrito ali, ó, bem-vindos, vocês sobem por sua própria conta. Conta e risco. Se quiser ir direto para as poças, podemos ir para cá. Mas já que estamos aqui, né, aproximadamente 30 minutos, é o que eles falam, essa distância de 500 metros até o mirante. Vamos, né? Claro. Tô com coragem? Não, mas vamos. A Michelle perguntou assim, quanta altitude tem aqui? Como difícil respirar. Aí eu peguei a bússola do celular, né? 300 metros. Não tem altitude aqui. Ai. A estrutura aqui da subida é bem boa, mas se a gente olhar aqui atrás da escada, ó, tem uma outra escadinha que eu acho que era o que utilizavam antes para subir esse mirador. Bem mais raiz. Acho que era mais difícil. Amigos, a subida foi bem difícil, mas valeu a pena, porque aqui de cima a gente consegue ver direitinho as poças aqui de Semuc Champey. Poças essas que fazem parte do rio Koban. Só que na verdade ele tá ali, a gente não consegue ver ele porque ele passa por debaixo dessas pedras e dessas poças. O nome Semuc Champey inclusive significa quando o rio passa por debaixo das pedras. Essas pedras são formações calcárias e é justamente por isso que a água que fica empoçada ali nessas poças, que são mais de 22, tem algumas principais, mas no total são mais de 22, fica tão clarinha por causa do calcário que forma a própria ponte. E o rio Koban é bem profundo, ele passa aí de uma profundidade bem grande por debaixo. Acredito que seja até um pouco perigoso, teria medo de escorregar lá pra baixo, mas a gente vai começar a descer agora para poder ver ele entrando lá na parte de cima por debaixo dessas pedras. É realmente muito bonita, dá pra ver certinho as cascatas. Puxado, viu? Estamos bem suados. Encontramos dois brasileiros. É. Brasileira? Sim, ainda bem que eu não falei nenhuma besteira. Normal. Sempre nessas horas, né? Bom, prazer. Papiamos um pouquinho, mas ainda tem que descansar pra gente poder continuar aí a nossa saga, porque depois tem que descer ainda. Eu acho que a descida é por outro caminho. Você viu que eles foram por aqui? É? Uhum. Talvez vá lá pra entrada. Descemos e quando a gente desce tem uma segunda trilha que nos leva até o início das poças. Então a gente chegou nessa parte e na verdade antes mesmo das poças, que é quando o rio começa a passar por debaixo das pedras. E agora eu tô enfrentando aqui um caminho, bora lá comigo pra ver. E aqui chegando finalmente nas poças. Olha isso, que sensacional!
só o que temos aqui. Depois da trilha merecemos, né, um banho de água fria, porque deve ser bem gelada. Relaxar, pra ver se ajuda meu joelho a desinchar. Tem que tomar bastante cuidado. Vai entrar com chinelo ou só vai até aí com chinelo? Eu quero só reconhecer o terreno primeiro, ver o que é liso, o que não é aqui. E o desafio é depois que desce, ó, tem que fazer um esforção para subir. Os peixinhos. Tem a opção de ficar no rasinho, ou se quiser mergulhar por ali, aí tem que sofrer um pouco para subir. Tá muito boa a água. Tá? Não tá gelada? Ah, tá, mas a gente tá com calor. Tem umas partes que escorrega bastante, tem que ir tomando cuidado mesmo. Agora é hora da gente entrar e é claro que vocês vêm com a gente. Queria estar com um sapato para proteger os pés, porque os peixinhos ficam mordendo, não param. Faz muito boa água, nossa, super refrescante. Ali onde eles estão não dá pé. Admito que no primeiro momento sim, é bem gelada a água, mas depois que entra é uma delícia. Nossa, muito gostosa, ainda mais depois da trilha. Não dá pra ficar parado, senão os peixes vão comendo. Eu tenho que ficar assim, ó. Tá agulhado com os peixinhos. Agora que vai começar a descer um pouco mais. São 22 poças, né? Aqui em cima a gente teve acesso a algumas delas. Algumas são pocinhas pequenas, no total são 22. Eu acho que são 6 ou 7 que são possíveis de nadar. A gente passou por 3 aqui, né? Tem 3 que são maiores, né? São as grandonas. A gente achou uma muito linda, não sei se é só porque ela é bonita, mas porque o sol tá muito bonito, tá bem forte, então ela ficou bem clarinha. E aí nesse canto aqui, ó, tem 2 rampas onde a galera desliza. Tem mais cachoeirinhas aqui. E uma coisa interessante, a água que tá aqui em cima empoçada não é do rio. Ela vem aqui das laterais, das montanhas, ela vai descendo e vai empoçando aqui. Começou a chuviscar um pouquinho, todo mundo aqui já levantando acampamento para seguir para a próxima parada. Tem mais algumas poças, sei lá como que fala, né, aqui. Poças. Em espanhol é poças. É por aqui? Eu acho que é. Vai passando ali pelo lado, vamos ver. Mas não viu a galera vindo. Caraca. Ah, tem um caminho aqui. Muito gostoso, bonito. Estamos até com mão de velhinho aqui, de tanto que a gente ficou na água. Opa! Só o movimento. Essa aqui é a última poça. E aí depois a gente tem a cascata, porque essa água ela desce aqui e vai desaguar ali na cascata, que aí dá pra ver ela do lado de lá. Seguir? Vamos. Tá bom? Já tomou banho suficiente de Semuc Champagne? Acho que sim. Poderia mais. Em cima sim, tem vestiário para trocar de roupa. Ali em cima tem os banheiros. Primeiro que a gente viu, né? É. O resto era natural. Agora são umas 3 horas da tarde. Bem relaxadas. A parte mais tranquila agora da trilha, só retinho, espero. A gente já finalizou a parte que dava pra mergulhar. Mergulhamos bastante. Curti o dia, vale a pena. Muito gostoso mesmo. O ideal é isso, né? Passar o dia aqui. Passar o dia. O parque ele abre às 8 horas da manhã e funciona até às 16 horas. 16 horas. E até uma informação que a gente foi pego de surpresa. Surpresa sim, né? É que não é permitido drones aqui em Semuc Champagne, a não ser que você pague 2.000 quetzales. A gente até fez uma imagem aérea, mas depois o cara até veio até a gente e falou, ó, se você quiser fazer, tem esse custo. A gente viu outra pessoa fazendo também, a gente guardou tranquilo, falou, desculpa, não sabia, vamos utilizar da mesma forma, né? Mas uma pena, porque querendo ou não, incentiva, mostrando a beleza, incentiva as pessoas a visitar o local e consequentemente eles são beneficiados, né? Com pagamento da entrada, hospedagem, o turismo em geral, mas paciência, né? Regras são regras. A gente tentou explicar isso e tudo mais, mas
infelizmente tem que pagar essa taxa, que na verdade não é só pelo uso do drone, é se você for fazer alguma imagem comercial, eles entendem que drone é comercial. Ó, a trilha Ah, aqui é a entrada. Então a gente foi por aqui, deu toda a volta, desce por lá e... Mas não vê a cascata, né? Então, só se tem alguma outra trilha que desce, mas eu achava que via a cascata aqui. É, mas Ou dá pra é ouvir por pelo fora menos do- ela. Por fora do parque que vê. Assim como não sabemos se aquele outro drone que a gente viu veio de fora, pode ser. É, tranquilo. A ideia do drone era mais pra gente poder ver de cima, né? Com as imagens, que é uma coisa legal. Um lugar tão bonito assim, estando na mesma direção, a gente não consegue mensurar e mostrar pra vocês o quão bonito é. Mas lá do Mirante deu, então tá super valendo. E agora vamos chegando à saída aqui do parque já já. Agora pra mudar um pouquinho a experiência na volta, vamos de tuk-tuk, né? Amiga, comida. Muitas graças, amigo. Experiência completa, vai ter. A gente veio de caminhonete 4x4, vamos voltar de tuk-tuk. Vamos nessa, esse é o nosso poçante. Já Mesmo pagamos. preço, 25 quetzais por pessoa, tudo certo. Ai, deu até aquela cansadinha pós água, dá vontade de dar uma dormida. Pra quem nunca viu um tuk-tuk, é assim, ó. Uno mais. Olha a turma toda em peso. Em peso literalmente, né? Nosso caso aqui. Primeira aventura em Guatemala. Essa aqui eu nunca tinha vivido, hein? Descer do tuk-tuk para que ele possa andar, porque a gente tá em 6 no mesmo tuk-tuk. Tem que fazer embalar de alguma forma. E aqui estamos de volta, quase de volta ao nosso hostel. Que emoção, hein? Uma aventura essa volta ao nosso tuk-tuk que achamos que iríamos nós dois. Na verdade, viemos com os outros 2 brasileiros que a gente encontrou, mais o guia, ou seja, 6 pessoas no tuk-tuk igual esse aqui, gente. Olha o tamanho. Então aqui a gente já vai chegando ao final dessa nossa passagem por Semuc Champei. Semuc Champei. É ou não é, meus amigos? Olha aí. Foi uma passagem mais rápida, mas porque a gente sabia que aqui a estrutura acaba sendo não tão grande, então seria pra gente conhecer Semuc Champei mesmo, e por isso que a gente ficou apenas aí 2 noites em Lanquim. Mas é suficiente, fica aí já a recomendação. Quem vem pra cá, fique uma noite pra descansar, no outro dia curta o dia todo lá, porque vale muito a pena, e depois siga destino como faremos. E caso vocês queiram, os nossos amigos inclusive fizeram dessa forma, é possível você vir à noite e aí você chega aqui de manhãzinha cedo, curte e já pode sair no outro dia de manhã. Teria que dormir só uma noite, então às vezes fica até mais, dependendo da correria da sua difícil viagem. É dormir à noite naquela van que faz muita curva, né, no olho. Não, Aí é outra... um bom descanso não. Aí é um outro ponto. Agora é tomar um banho, descansar, porque a gente se vê no próximo destino. Tchau, tchau.